Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a Tatiane Miranda, que é psicóloga infantil. A Tatiana tem formação em psicologia cognitivo-comportamental da infância e da adolescência, pós-graduação em neuropsicologia pela Universidade Federal da Bahia. Tem atuação tanto em pesquisa como na área clínica, na avaliação e reabilitação no desenvolvimento infantil e juvenil. Tatiane, primeiramente bem-vinda e a ideia é discutir com você a respeito dos problemas de socialização na infância e na adolescência. Maravilha. Obrigada pelo convite, João. É uma honra para mim poder falar sobre alguns temas, né, que perpassam aí pelo desenvolvimento e problemas de socialização na infância e adolescência. Vamos combinar que nesse mundo que a gente está vivendo, está aí bem em evidência, né? Então, é uma queixa bastante comum, que pode ter muita coisa por trás disso, muita coisa preocupante, mas vamos aqui passar a informação para o pessoal. Ótimo. Bom, a primeira coisa é a gente sempre entender o que é o normal e o que não é normal, até porque a criança está em desenvolvimento e o comportamento dela varia ao longo da infância, né? E entender um pouco o porquê do problema, porque muitas vezes o problema está na criança, o problema pode estar na família, o problema pode estar no ambiente, né? Uhum. Então, assim, para começar, as crianças pequenas, né? A gente está falando aí criança na faixa de 1, 2 anos de idade, até 3 anos de idade, elas normalmente elas querem brincar sozinhas, né? Não significa que ela não quer ter o colega do lado, ter o primo do lado, o amiguinho do lado. Mas assim, cada um está brincando com o seu brinquedo e se a amiga pega o brinquedo que ela gosta, ela não vai brincar junto, ela vai tirar e falar, não, isso aqui é meu e você fica no seu canto, eu fico no meu. Aliás, às vezes não quer nem deixar a amiga sair, não pode sair do meu lado, mas também não vou brincar com você. Até quando isso é normal e como que os pais devem se comportar nessa situação? Uhum. Vamos lá. Assim, foi muito bem dito, né? Faz parte do desenvolvimento típico, que essa interação social, de fato, que a troca social, ela vai acontecer ali 3, 4, 5 anos de idade. A criança pequenininha, 2, 3 anos, como você disse, ela brinca mais ao lado, né? Cada um com o seu, ela pode, sabe aqueles brinquedos tipo Lego, né, que tem várias peças grandes e tal, porque a criança estica. E aí quando tem muitos, pode ter até ali, tá brincando com o mesmo brinquedo, né? Mas não tá brincando junto. Não tem uma construção em conjunto, não tem uma troca social sistemática na brincadeira. O cérebrozinho da criança de 2 anos não está preparado para isso, não tem competência para isso. Então, o comportamento vai acompanhando esse desenvolvimento cerebral. Mas tem um detalhe: ela pode não brincar junto, mas ela observa, ela pode imitar o comportamento, ela pode até fazer ali uma tentativa de troca de brinquedo. Então, ela entrega um para que ela tenha o que a outra criança está brincando. Ela pode tentar pegar. Então, mesmo não brincando junto, assim, de maneira que envolva uma troca, essa criança ela está analisando o contexto. Não é somente ela e o brinquedo. Quando é somente ela e o brinquedo, onde ela está completamente alheia ao ambiente, onde ela não compartilha qualquer tipo de atenção com as outras pessoas, ou a outra criança tenta compartilhar a atenção com ela, a outra criança tenta chamar a atenção dela de alguma forma, como eu falei, né? Seja para trocar o brinquedo, seja para mostrar o que fez, e essa criança não responde, aí eu tenho um problema de desenvolvimento, né? Que precisa ser olhado. É um problema de desenvolvimento que não necessariamente é um transtorno, tá? Mas pode ser indicativo, por exemplo, de transtorno do espectro autista, mas eu preciso investigar aí um pouco de causalidade, né, e de contexto. Isso de propriedade de brinquedo é muito comum, né? Até por volta dos 4 anos, o brinquedo é meu e eu não quero dividir, tudo bem. O que os pais podem fazer?
é estimular o compartilhamento com certo cuidado. Então, às vezes, os pais fazem demais. Olha, tem que dividir o brinquedo, tem que tarará. Às vezes, a outra criança, vamos supor aqui, uma criança que tem um desenvolvimento típico, está ali com 3 anos e meio, brincando com seu brinquedo, e tem uma criança que tem dificuldades de competências sociais, é aquela criança que pega o brinquedo da mão de todo mundo, é aquela criança que bate em todo mundo. Por que a criança de 3 anos e 6 meses tem que dividir com essa outra criança que tem um comportamento social super inadequado, né? Então, não tem que compartilhar, mas é importante compartilhar. Então, a gente estimula, assim, o compartilhamento com cuidado, né? Os pais podem estimular a interação social fora do contexto de escola. É muito comum, principalmente agora com a redução, né, do núcleo familiar, você ter crianças que não brincam com os pares se não estiver na escola. Então, chamar os coleguinhas para ir para casa, 1 ou 2, também não precisa começar com a turma toda, né? Mas 1 ou 2, propor momentos fora da escola, num parque, enfim, que essa criança possa interagir, mediada pelo adulto, né? Para aprender a compartilhar, para aprender a compartilhar atenção, compartilhar brinquedo, mostrar o que fez, mostrar o objeto. Aqui eu estou falando de crianças um pouquinho mais velhas, né? Ali com 3 anos e tudo mais, para que ela não fique centrada em si mesma. E você compartilhar a atenção é um dos primeiros passos para a interação social, né? Tanto você aceitar que o outro compartilhe com você, como você compartilhar com o outro. Quer dizer que, de alguma forma, você está presente ali no contexto social. Legal. Essa interação social, ela varia muito de acordo com o ambiente, com a cultura até, né? Então é muito comum a gente aqui no Brasil falar que, não, você vai para a Europa, muitos brasileiros que vão morar fora, né? Pô, aqui o pessoal é muito frio, aqui o pessoal não faz amizade, aqui as coisas são muito difícil criar esse laço, né? Mas mesmo aqui no Brasil também, quer dizer, você tem crianças que assim, a primeira vez que encontra já vira a melhor amiga e que em 5 minutos pô, parece que já se conhece há um tempão. E tem outras que demoram até ganhar confiança. A gente está falando geralmente um pouquinho mais velho, né? Mas que demoram a ganhar confiança, né? De outras Uhum. pessoas, de terceiro. Eles falam, não, olha, aquela pessoa, aquele amigo, aquela lá, um monte de gente da sua idade brincando, vai lá brincar. Não, não quero, né? Quer dizer, não conheço eles, eu quero. Não vou lá só porque você está me mandando, ou senão vai, mas fica daquele jeito, vamos dizer, típico aí do pré-adolescente, às vezes que vai lá e fica ali olhando, como se tivesse uma pior obrigação que poderia ter, porque os pais mandaram, né? Uhum. Ah, até onde isso se trata de uma personalidade própria e que deve ser respeitada, e quando que é preciso intervir nessa dificuldade de aproximação. Ele até tem os amigos dele, mas não é aquela pessoa que vai, pô, deixa eu ligar para um amigo, vamos chamar alguém, precisa ter alguém para brincar. É aquela criança que fica bem sozinha, vamos dizer assim. É. Aí a gente pode pensar em 2 eixos. Na funcionalidade, então, se uma criança vai para uma festa de aniversário, tem muitos recursos para crianças da idade dela. Tem animador, tem crianças que ela conhece, mas ela fica grudada nos pais, ou ela fica na mesa desenhando, e isso é recorrente. Então, há um prejuízo aí de funcionalidade e de interação em contextos mais amplos, vamos dizer assim, que não seja o contexto da escola e tudo mais, e a gente tem que investigar, né? Tem que pensar se é generalizado. É só quando tem muita gente, muito barulho. Porque tem crianças, João, que têm uma dificuldade de processamento sensorial e que elas não vão dar conta daquele ambiente. Então, enquanto um ambiente um pouco mais barulhento, um pouco mais dinâmico, pode ser ok para uma criança, para outra pode ser extremamente caótico, e ela não vai dar conta. E eu forçar isso pode ser prejudicial. Então, eu tenho sim crianças que precisam de um tempo de habituação maior, mas depois de um tempo de habituação, ela vai e ela apresenta as competências sociais que eu espero para a idade dela. O problema está
Quando eu tenho um prejuízo de funcionalidade, é quando a criança não consegue demonstrar essas competências, seja em um ambiente ou seja num ambiente mais generalizado. Quando essa criança está sofrendo, você vê que o olhinho está brilhando, que ela quer estar lá, ela quer interagir, mas ela não consegue por alguma razão. Então, esse eixo de sofrimento e funcionalidade a gente tem que observar, e a generalização, né? Então, tem crianças que vão fazer uma recusa clara de interação num ambiente, mas também pode fazer em todos os outros ambientes. Quando ela deixa de ter prazer, querendo ter prazer, isso é preocupante. Agora, eu tenho uma criança da outra ponta, que é extremamente extrovertida, como você falou, mas isso também pode ser um problema. Essa criança que é extremamente extrovertida, ela pode criar expectativa de amizade que não vai se confirmar. E tudo bem, porque dentro daquele contexto faz sentido. Então, ela pode criar uma expectativa que ela vai ser amiga das 10 crianças que estão brincando no parquinho do restaurante, essas 10 crianças que ela nunca viu, e ela pode ser amiga só de uma. E porque as outras 9 não quis fazer amizade com ela por qualquer razão, ela vai ficar altamente frustrada, e isso pode sim trazer um sofrimento para ela. Por que fulano não quis ser meu amigo, né? Essa criança que é muito extrovertida, ela pode confiar facilmente em qualquer pessoa. Será que isso também não é prejudicial, né? Confiar facilmente em qualquer um? Sim, tá, sem Então, dúvidas. Agora, é normal uma criança querer ficar bem com poucos amigos? Não estou falando sem amigos, né? Mas é aquela criança que ela tem 3, 4 amigos, ela gosta de ficar em casa, ela gosta de fazer a sua atividade, ela tem, vamos dizer, eu vou pegar até adulto. Você tem adulto que adora viajar sozinho, né? Quer dizer, e não necessariamente adora viajar sozinho para contemplar, para pensar na vida, para pensar no que tá. Não é que vou fazer novos amigos. Não é que eu estou indo viajar sozinho para fazer novos amigos. Não, eu estou indo para para me centrar em mim, para ficar com foco na minha pessoa, né? A criança não sim, pode ter isso também? pode, pode. De novo, se não há um sofrimento, se não há prejuízo de funcionalidade, se essa criança tem competências sociais, mas ela apresenta essas competências para os poucos amigos dela. Se é uma criança que é voltada mais para si mesma, mas esse voltar para si mesma não envolve falas autodepreciativas, não envolve um rebaixamento de humor, é só o jeitinho dela existir no mundo, e ela é feliz assim, e ela funciona no mundo assim, é um perfil de funcionamento. Tem pessoas que têm um perfil de funcionamento mais tímido. Ser tímido não é diagnóstico, né? E toda vez que a gente pensa em diagnóstico na psiquiatria e na psicologia, a gente tem que pensar sempre nesses dois eixos, funcionalidade e sofrimento. Se não houver comprometimento desses dois eixos, não existe diagnóstico. Aí esse adulto, por exemplo, que eu gosto de viajar sozinha, eu adoro viajar sozinha, mas para esse mergulho em mim, para eu aproveitar a contemplação, para eu trabalhar coisas em mim, mas eu também amo viajar com meus amigos. Então, eu funciono bem porque eu tenho boas competências sociais. Quando é que isso se torna um problema? Quando eu só viajo se for sozinho. Quando eu não tolero viajar com pessoas que são boas companhias de viagem, que respeitam o espaço do outro, né? Porque também em viagem tem isso, né, João? A gente tem que pensar nas companhias. Tem companhia que é melhor nem viajar mesmo. Mas quando eu consigo transitar pelas diversas situações, porque eu tenho competências, tá tudo bem, não é um problema. Ótimo. Uma outra situação, à medida em que essas crianças começam a ficar um pouco maiores, né? É que, assim, vamos dizer, quando chega ali com 8, 9, 10, 11 anos, aí pior ainda com a adolescência, é muito comum os comportamentos de grupo, né? Então, normalmente as crianças querem se sentir pertencentes a um grupo e, vamos dizer, muitas vezes, normalmente são grupos que têm, vamos dizer, um líder, né? São grupos que têm ali uma pessoa, um grupinho em volta. O líder que eu falo assim, não é necessariamente um líder estabelecido, mas uma pessoa que vamos dizer, as outras pessoas escutam, né, dentro daquele grupo, e tem aqueles que seguem um pouco esse grupo.
e tem aquelas pessoas que às vezes são deixadas um pouco de lado, né? Mas Uhum. antes de pensar nessa que é deixada um pouco de lado, muitas vezes são comportamentos incomuns. Então, uma coisa que a gente vê muitas vezes com essas crianças é: ah, eu não brinco com ninguém porque todo mundo só quer jogar, todos os meninos só jogam futebol e eu não gosto de jogar futebol. Ou todo mundo só gosta de ouvir funk e eu não gosto, eu gosto de ouvir MPB. Eu sou estranho, eu me acho estranho porque eu gosto de ouvir MPB, todo mundo só escuta funk, né? É, e aí, o que você pode dizer sobre isso, Catarina? É. Eu acho que a primeira coisa é tirar a ideia de que eu sou estranho porque eu não gosto do que todo mundo gosta, né? Esse raciocínio é perfeitamente plausível. Nós somos seres sociais, nós queremos fazer parte de um grupo, isso é muito natural. Quanto mais vai chegando na adolescência, mais isso fica evidente. Então, quando vem uma fala assim do futebol, e eu já tive falas assim no consultório, mas a primeira pergunta é: mas você quer jogar futebol? Primeira coisa, você quer desenvolver essa competência? Esse é um ponto. A segunda coisa é validar que nem todo mundo vai gostar da mesma coisa, que mesmo dentro de um grupo existem interesses que são comuns, mas que cada um tem sua individualidade e pode-se ter interesses que ninguém mais vai ter no seu grupo, mas o que aproxima você do seu grupo são outros interesses. É interessante isso que eu falei, né? Você não é estranho porque você gosta de MPB. Então, a gente tem que sim fortalecer as individualidades, né? E buscar, tá bom, tudo bem. Todo mundo aqui na sua escola está gostando de funk, você gosta de MPB, mas esse grupo que gosta de funk tem outras coisas que te interessam e que você gosta também? De repente você vai estar com esse grupo em outros momentos, mas na hora que for para uma festa onde o tema for funk, você não vai. E você não precisa estar com esse grupo o tempo inteiro. Então, é sempre um jogo entre fortalecer a individualidade e fortalecer o pertencimento de grupo. O fato de você não gostar do que todo mundo gosta pode ser um ponto forte, pode ser o seu diferencial. Você falou do líder, né? Tem pessoas que têm características de liderança muito claras, e se for uma liderança respeitosa, positiva, eu super apoio o desenvolvimento dessa competência. E tem pessoas que se sentem confortáveis em ter um líder, porque elas exercem outro papel na relação. Não há qualquer problema em relação a isso, desde que essa relação seja saudável e respeitosa. Então, conversar sobre isso. Primeira coisa, você quer desenvolver aquela competência? Você quer jogar futebol? Se estiver tudo bem para você não jogar futebol, tá ok, isso não é um problema. Buscar outras crianças, tudo bem, na hora do recreio você não jogar futebol. Já tive paciente assim que não tinha nem competência motora, nem prazer em jogar futebol, porque tem aqueles que não têm competência motora, mas querem muito aprender, né? Mas ele não tinha competência motora e ele não gostava de futebol e ele brincava mais com meninas, e aqui não tem, inclusive, não tinha qualquer relação em relação à identidade de gênero, mas porque as meninas brincavam com jogos de tabuleiro, eram jogos de raciocínio, eram jogos de aproximação social, e ele se identificava mais com esse tipo de atividade mais tranquila, porque ele era uma pessoa mais tranquila, né? Então, a queixa em si, ela precisa ser muito investigada, né? E validar esses pequenos detalhes. Ótimo. Isso que você falou é uma situação bastante comum, né? Então, crianças às vezes com 8, 9 anos de idade e que muitas vezes se sentem mais confortável com o gênero oposto porque os interesses são mais comuns e isso não tem nenhuma relação com a identidade de gênero, né? Mas quando começa a chegar muitas vezes essas meninas com 10, com 11 anos, aí começa a ter um desenvolvimento físico, puberdade, começa-se a falar mais em termos de sexualidade, não necessariamente o sexo, mas vamos dizer, o relacionamento, onde as amizades, os amigos começam a fazer aquela brincadeira de tipo, é namorado, não é namorado, não sei o quê. E nesse momento às vezes fica um pouco mais difícil, né? Porque
olha, tudo bem, eu quero brincar, eu quero isso, mas as outras pessoas não querem o que eu quero. Isso. Eu acho que quando os pais desenvolvem um vínculo saudável com esse pré-adolescente, com espaço de escuta, com validação, né, de competências e validação de autoestima, isso pode gerar até uma forma de enfrentamento da situação muito saudável por parte do adolescente. É muito. Eu vou dar um exemplo. É muito comum, por querer fazer parte de um grupo, as questões relacionadas ao materialismo, né? Então, se eu tenho uma roupa tal, eu posso ser incluído nesse grupo, se eu tenho um celular tal. Quando você fazer parte de um grupo e você só vai estar feliz se você estiver fazendo parte daquele grupo por ter algo que é estritamente material e não por quem você é, aí a gente tem um grande problema. E se eu fortaleço a autoestima desse pré-adolescente, dessa criança, a ponto dele chegar e dizer assim, olha, eu gosto desse tipo de jogo, eu trato as pessoas com respeito, eu sou uma pessoa bem-humorada, eu sou uma pessoa que tem empatia pelo outro, eu sou uma pessoa que ajuda os meus amigos, mas se você só quiser ser meu amigo, se eu for jogar esse tipo de jogo com você, se eu for para esse tipo de festa com você, então tem algo que está errado nessa relação, né? Porque o que tem acontecido demais é que as relações estão pautadas muito em aspectos relacionados ao material e não ao que nós somos. Mas se eu encorajo essa pessoa nesse sentido, essa pessoa vai conseguir fazer um enfrentamento. Não tem problema nenhum eu não gostar de funk. Que bom que você gosta, mas eu não gosto. E tá tudo bem. Né? Então, fortalecer vínculo. E isso vem de... O primeiro ambiente é o domicílio. Até Então, porque, vamos dizer, dentro de casa funciona assim, né? Quer dizer, o casal não tem exatamente o mesmo interesse, muitas vezes se complementam, né? Não é? As pessoas não casam exatamente, porque eles gostam das mesmas coisas, mas sim porque muitas vezes eles se complementam, né? Quer dizer, não é exatamente, necessariamente tem que ser tudo igual, né? exatamente. E eu acho que tem uma coisa também que os pais podem fazer nisso, que é trazer a própria experiência. Então, esse exemplo que você deu é fantástico, porque às vezes o adolescente não percebe essas coisas, né? Então, trazer a própria experiência, ou de quando foi adolescente, coisas que foram difíceis. Olha, tá vendo aqui, eu gosto disso, sua mãe gosta daquilo, mas não é por isso que a gente não tem uma relação, não é por isso que a gente não quer estar junto, né? E acho que dentro da construção de um ser humano, a gente precisa entender que a gente é único, nós temos nossas particularidades, isso é fortalecido, mas também nós estamos em grupo. Então, o que nos aproxima do grupo são interesses em comum, é o que eu posso oferecer ao grupo, é o que o outro pode me oferecer, que não necessariamente seja a mesma competência que eu tenho, e o que eu vou oferecer não necessariamente é a mesma competência que o outro tem. As relações, elas se desenvolvem de uma maneira saudável assim. Mas é promover discussão o tempo todo, gerar estratégias de enfrentamento, para que isso não vire um grande problema. Isso pode ser um fato a ser identificado, às vezes a ser ajustado, mas não é um problema em si. Tá ótimo. Bom, voltando para aquela questão do futebol, como exemplo, né? Então, queria falar, todo mundo gosta de jogar futebol, mas eu não gosto. Só que muitas vezes isso está ligado não ao não gostar, mas a uma questão de autoestima. Ou seja, no fundo, aquela criança ela acha que ela não joga bem, ela acha que ela não vai corresponder ao grupo, né? Uhum, E aí ela fica olhando o futebol, ela pensa, quer jogar? Não, eu não quero, não. Né? Mas ela quer, né? uhum. E aí? É, às vezes a gente tem medo de lidar com a aceitação, João. Tem criança que não tem planejamento motor, que não consegue jogar futebol, não tem planejamento motor, que é um eixo, não consegue dividir a atenção, é outro eixo.
Não tem questões visoespaciais, que não vai ter mira na hora de fazer o chute, na hora de dar o passe, de fazer o gol. A questão toda é botar na balança. Até que ponto você quer muito, até que ponto você quer enfrentar esse desafio sabendo das suas dificuldades, porque a gente está vivendo numa sociedade onde todo mundo é premiado, onde ninguém pode se frustrar, onde as dificuldades não necessariamente são vistas enquanto tal, mas tem dificuldades que são reais. E a gente só tem estratégia de enfrentamento depois que a gente identifica, aceita e pensa se vai querer resolver ou se vai querer mudar o foco. Então, até que ponto é importante para você jogar futebol? Você quer muito? Tudo bem. O que é que a gente precisa para que você se desenvolva no futebol? Vai precisar de dedicação, vai precisar de treino, vai precisar que você se autoanalise, que faça um planejamento motor, que você fique ligado onde está a bola e que não fique olhando para cima do nada. Ok, a gente vai treinar. Mas quais são os possíveis cenários? Você treinar e você se desenvolver e vai ficar tudo bem, você vai ficar feliz, Não ok? vai ser o melhor jogador, mas vai estar no grupo, né? Mas vai estar no grupo. Você Exato. não conseguir, existe essa possibilidade da pessoa não conseguir desenvolver a competência, né? E aí, como é que vai ser? Provavelmente vai dividir os dois times e ela vai ser a última a ser escolhida, né? Porque tem aquela história de que tem dois líderes, aí cada um escolhe um jogador, e tem aquele que vai ser o último, que é o que ninguém quer, né? Isso. Essa E aí a gente pessoa é o que é que normal que ela não se sinta bem nesse ambiente, né? o que é que significa para você ser o último? Porque para você ser o último, fomenta que você treine e melhore ou lhe derruba? Derruba sua autoestima. Né? Até quando você vai enfrentar a situação? Ou talvez chegue num determinado momento que você aceite que você não é bom no futebol. E não há qualquer problema em relação a isso. Nós não somos bons em tudo. E vai ser uma frustração? Vai. Mas ainda assim, mas eu queria ser jogador de futebol. Ok, você tentou, você teve todo o suporte, mas você não foi competente nisso. E isso não define quem você é, não define sua vida, não define sua felicidade. Mas aí, claro, que ou eu tenho uma família muito bem estruturada do ponto de vista de saúde mental para apontar a frustração, mas dar uma perspectiva de mudança, ou essa pessoa está em acompanhamento psicológico, né? Então, quantas vezes a gente se frustra, a gente encontra um limite. Não, daqui eu não vou passar. Mas o que é que eu faço a partir daqui? Além do futebol, quais são as minhas competências? No que é que eu posso ou já ser bom e investir, ou tentar me desenvolver e investir? Né? Faz parte da vida. Agora, precisa de suporte. Ótimo. Um outro ponto que muitas vezes leva a essa dificuldade de socialização está associado a questões econômicas, né? Você já falou um pouco dessa questão material, mas especialmente quando você tem uma criança que está num ambiente onde outras crianças têm um poder aquisitivo geralmente superior, né? E ela não consegue acompanhar vamos dizer, o nível de consumo. Então é aquela criança que vai até sofrer bullying porque tem o carro mais barato, porque tem o material de escolar que é mais barato, porque tem o tênis que é mais barato, porque nas férias ele vai viajar de ônibus para uma cidade aqui do lado em vez de ir para fora do Brasil. Né? Como lidar com essa situação? Para que ela consiga, vamos dizer, a maior parte do tempo essas pessoas estão fazendo coisa que ela poderia fazer também, né? Vamos lá. Primeira porta, diálogo. E o primeiro step vai ser sempre os pais. E aqui eu posso encontrar um problema. Porque esses pais também podem validar esse tipo de relação. Podem ter vergonha, né, Diego? Podem validar no sentido de, filho, ok, você não tem, eles têm,
é assim mesmo, quando você for adulto, você vai trabalhar, você vai ter tudo isso e você vai poder jogar na cara deles. Esse é um exemplo, é uma fala muito possível para pais que também valorizam esse tipo de comportamento. Mas, se eu estou olhando para um outro lado, pensando em saúde mental e pensando numa estruturação psíquica saudável, eu oriento sempre, né, a conversação, pais compartilharem experiências, tentar entender o que essa exclusão significa para essa pessoa, tanto em termos de sentimento mesmo, né, aquilo de validar sentimento. Eu entendo que para você é muito difícil, eu entendo que para você é difícil você não viajar para a Europa todas as férias e seus colegas viajarem. Eu Agora, uma entendo. coisa muito comum são as festas infantis, né? Não sei como é que tá aí em Salvador, mas em São Paulo tem muitos buffets infantis, que as festas são tudo iguais, mas o que diferencia a festa é basicamente está associado à questão econômica, né? Exatamente. E como você falou, muitas vezes esses pais estão fazendo um esforço econômico que não reflete a realidade deles, né? Então, de novo, o holofote está sendo colocado muito em coisas e não em afetos e em relação. Eu lembro isso claramente. Eu estudei numa escola muito tradicional aqui de Salvador. Era uma escola religiosa, é uma escola religiosa, que eu tenho um afeto enorme ainda pela escola. Eu estudei minha vida inteira, dos 7 até os 17, né, até sair. Mas era uma escola que tinha essa expansão de faixa etária, justamente por ser uma escola religiosa, então eles davam bolsa e tal. Eu não tinha bolsa, mas minha mãe sempre fez um esforço grande. Eu era classe média, João, mas na minha sala tinha classe alta, 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 altíssima, porque é uma escola ainda de muita referência aqui. E eu lembro claramente da minha mãe ser muito concisa, na minha construção. E dizer assim, filha, não dá para você viajar com a turma. Não dá porque eu estou tendo que guardar dinheiro para te dar uma educação de qualidade. Então, o foco estava o quê? Estava na educação, estava para eu conseguir viajar com a nossa família, né, para o interior, para a praia. Então, o foco estava muito na formação, estava muito na relação. Se você abre uma porta para isso, eu mitigo esses danos de uma forma muito eficaz. Muito eficaz. Vai ser uma falta? Vai. Todos os seus colegas foram para uma festinha no clube tal. Você não pôde ir porque você não tinha o dinheiro para pagar o ingresso. Isso é um fato que gera uma falta que é real, tá? Mas eu ressignifico isso. E isso pode me impulsionar de uma maneira positiva. Não, então, já que o foco está na minha educação, eu estou numa escola onde as pessoas têm um poder aquisitivo que eu não tenho, eu vou aproveitar essa educação para eu desenvolver recursos, para eu melhorar a minha qualidade de vida socioeconômica quando eu puder. Você ressignifica isso. A falta vai continuar existindo. Você não vai ser o adolescente que seus colegas foram. Mas, e aqui eu pesco da psicanálise uma vez ou outra, Freud foi fantástico nisso. Nós vivemos na falta. E não há qualquer problema em relação a isso. Eu acho que o problema é justamente o que a gente está tentando fazer, que é o contrário. Tentar tampar essa falta a todo custo, tentar tampar essa frustração a todo custo. Né? Pode falar. Até porque a falta de falta também é ruim, né? Quer dizer, aquelas pessoas, Sim, vamos dizer, você tem sim. pessoas que se desenvolvem muito bem, porque quando a pessoa ela não tem que fazer escolhas desde o início da vida, isso vai ser ruim para ela também, né? Sim. O conceito de resiliência para a psicologia, ele é assim, é, eu passo por uma situação e eu desenvolvo competências que me tornam resiliente para lidar com outras situações parecidas, né? Então, quando eu desenvolvo um comportamento de resiliência, eu tenho recursos pessoais enormes. Quando eu não frustro a criança,
ou melhor dizendo, porque também não é você sair frustrando deliberadamente, submetendo a criança ou adolescente à frustração desnecessária. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando eu evito a todo custo qualquer frustração para essa criança e para esse adolescente, eu estou tirando a oportunidade dele ser resiliente, dele desenvolver competências socioemocionais, dele desenvolver estratégias de enfrentamento para resolução de problemas. Pior, eu jogo ele num buraco enorme que é aumento de possibilidade de transtorno de humor ou transtorno de ansiedade a partir da adolescência, porque eu não dei oportunidades dele desenvolver resiliência e capacidade de resolver problemas de várias ordens. Mas tem um segredo. A frustração, ela deve ser acompanhada de suporte. Então, não é o largar o adolescente, a criança, para resolver aquele problema de qualquer jeito. Vamos lembrar que ele está se tornando resiliente. Ele ainda não tem as competências. Ele precisa entender que ele tem um adulto de referência, que ele pode buscar para falar, que ele pode dividir o problema, que ele pode perguntar como resolver, que ele pode traçar uma estratégia de intervenção. Ele tem um suporte. Então, dá prêmio para todo mundo, dá medalha para todo mundo. Nós estamos criando pessoas incompetentes do ponto de vista socioemocional. Certo, vamos dizer, é normal uma criança de 3, 4, 5 anos ainda ter aquela coisa, todo mundo vai ganhar, mas chega uma hora que é importante ter o pódio, né? Falar, olha, a pessoa ganhou de você, vamos treinar, o que faltou para você chegar lá, né? Isso. Mas acho que aí é uma outra discussão. Um outro ponto, ainda focando nessa questão do isolamento social, algumas crianças, de fato, elas podem até assumir essa situação. Falar, olha, eu não brinco com ninguém porque ninguém quer brincar comigo. E isso é uma realidade. De fato, existem aquelas pessoas que, por questões físicas, por questões outras, são deixadas de lado mesmo. Ela quer ter amiga, mas as outras não querem fazer amizade com ela, né? E quando você está numa festa, quando você está numa viagem, ok, né? Um dia você vai lá, fala. Agora, se você tem isso dentro de uma sala de aula, por exemplo, em que ela, de fato, ela fala, olha, eu procuro, eu quero ter amiga, mas elas não querem ser minha amiga, né? E aí? Analisar esse contexto, perceber. Porque tem uma coisa que acontece, João, se eu já tenho uma pessoa que tem alguma dificuldade relacionada à saúde mental, ela pode maximizar os comportamentos dos outros, tá? Então, quando eu vou analisar contexto, eu tenho que ponderar isso. Então, essa queixa realmente acontece ou há uma distorção, que a gente chama, né? Uma distorção cognitiva. Então, o Joãozinho não quis brincar com o Pedrinho naquele momento. Mas não é algo generalizado, só que Pedrinho generalizou. Ele nunca quer brincar comigo, né? Então, fazer essa análise de contexto, se realmente se confirmar que aquela pessoa, né, está sendo excluída, aí vale a pena buscar um diálogo com a escola, né? Porque a escola tem uma responsabilidade nesse processo. Então, mediar as relações, jogar o holofote nas competências dessa pessoa que foi excluída, para que essa pessoa ocupe um outro lugar na relação, né? Fortalecer essa pessoa que foi excluída, fortalecer a autoestima. Quais são as suas boas competências? Quais são os momentos que você acha que a gente pode reunir seus colegas, que você participe também de uma maneira confortável, que você se sinta bem? Trabalhar com esses colegas. Então, em várias situações, a escola, claro que tudo sendo feito com muito cuidado, guardando as questões éticas, que a escola, ela seleciona alguns atores que são mais propensos para favorecer a inclusão dessa pessoa no grupo e orienta essas pessoas, né? Então, a gente analisa o contexto como um todo, tanto a percepção do próprio indivíduo, para ver se foi uma percepção da realidade ou uma percepção ampliada. A gente analisa o contexto para ver se de fato está acontecendo bullying ou uma exclusão que não necessariamente é um bullying, mas pode ser uma exclusão por interesses. E as crianças e os adolescentes, eles podem ser mais autocentrados mesmo e nem sequer perceber, né, essa exclusão ou tratar com uma certa banalidade. Mas aí a gente convida a escola para esse diálogo,
para entender esse contexto e fomenta compartilhamento de experiência, fomenta discussões, né? Eu tenho uma aula que eu falo sobre desenvolvimento de autorregulação emocional dentro de contexto escolar. Então, é importante que as escolas tenham esses momentos para que as pessoas, os alunos, falem como eles se sentem, como eles percebem as relações dentro desse contexto escolar. Porque, às vezes, o outro não está nem percebendo o que está excluindo, né? Então, a gente parte do sujeito, mas a gente amplia um pouquinho a lupa, né? Para poder pensar em formas de resolução, mas sempre dando oportunidade de fala, uma fala respeitosa, que fale sobre o sentimento, que fale sobre suas percepções, pensando em como resolver esses problemas, pensando em como fomentar pontos positivos e que essas competências positivas possam ser novas formas de interagir socialmente, de se sentir parte de um grupo. Tá ótimo. Bom, Tatiana, acho que deu para seguir aí vários dos possíveis vamos dizer, aspectos que estão influenciando nessa dificuldade de socialização, né? Obviamente que tem uma avaliação que é individual e isso é um tema difícil de abordar porque depende da criança, mas depende da família e depende dos amigos, né? Porque ninguém decide fazer uma amizade sozinho, né? Sim. E de fato tem pessoas que precisam de uma ajuda para isso, né? Acho que deu para entender bem isso. Eu queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade aqui. Imagina, eu que agradeço demais. Fico à disposição de vocês para outros temas, né, dentro da infância e da adolescência, da neuropsicologia. Eu gosto muito desses momentos, acho que eles são bastante válidos e levar informação para a população, né? Ótimo. Obrigado mais uma vez, Tatiane. Obrigada a você. Até a próxima.